Falta menos de um mês para o lançamento de God of War Ragnarok, e como eu sei que ainda tem várias pessoas que não conhecem a mitologia nórdica original, eu resolvi trazer esse vídeo aqui no canal, apesar das mitologias de God of War serem um pouco diferentes das mitologias originais. Isso servirá para você aprender um pouco mais sobre a mitologia nórdica original, e também poder criar suas próprias teorias do que poderá acontecer em God of War Ragnarok. Então já deixa aquele like que isso ajuda muito aqui no canal, e se ainda não for inscrito, se inscreva. Aqui tem vídeo novo todo dia, desde shorts até vídeos longos normais. Então se inscreve aí e deixa o sininho ativado para você não perder nada do que eu posto aqui. Agora, sem mais nada a acrescentar, podemos prosseguir. Então vem com o pai! Fala meu povo, fala minha pova! No começo, não havia nada além do grande vazio conhecido como Ginnungagap. O primeiro reino a se formar foi Muspelheim, lá pelo sul desse grande vazio. Muspelheim era uma terra brilhante, envolto em chamas e guardado pelo Surtur e sua grande espada flamejante. Ao norte, se formou Niflheim, que é praticamente o oposto de Muspelheim. Niflheim era uma terra gélida e cheio de neblina. Foi de Niflheim que surgiram os primeiros rios primordiais, que começavam a congelar à medida que avançavam da nascente até mais próximo a Ginnungagap. E todo esse gelo preencheu completamente o norte de Ginnungagap, enquanto as faíscas e brasas vindo de Muspelheim preencheu completamente o sul de Ginnungagap. Com a junção desses dois elementos primordiais no vazio de Ginnungagap, criou-se uma brisa ambiente em direção a todo o gelo do norte, que fez o gelo derreter em gotículas, e com isso começou a tomar a forma de uma nova vida. Essa nova vida que se formou era o gigante Ymir, que era o primeiro gigante de gelo. Enquanto ele dormia, o suor de sua axila esquerda formou seus dois filhos, e de sua perna surgiu um filho de 6 cabeças. Além de se fazer surgir a vaca Andubula, cujo leite seria o principal sustento desses novos seres que haviam se formado, essa vaca se alimentava lambendo as partes que estavam cobertas por sal ao redor dela e de Ymir. No primeiro dia, ela lambeu as pedras e descobriu um cabelo de um homem. No segundo dia, descobriu a cabeça, e no terceiro dia, o homem foi completamente descoberto. Este homem era Buri, e em pouco tempo, gerou um filho chamado Bor. Bor se casou com Besler, a filha do gigante, e juntos tiveram 3 filhos, sendo o mais velho, Odin, o segundo, Vili, e o terceiro se chamava Ve. Esses 3 irmãos foram responsáveis pela morte do gigante Ymir, cujas feridas desencadearam um enorme fluxo de sangue, afogando todos os gigantes de gelo, exceto por Bergelmir, que construiu uma grande arca e embarcou nela juntamente com sua esposa. E eles se tornaram os ancestrais de todos os gigantes de gelo. Odin e seus irmãos levaram o corpo de Ymir para o centro do vazio e usaram ele para criar os mundos ao redor. De seu sangue foi criados os rios, e de sua carne foi criadas terras. De seus ossos foram criadas montanhas, e de seus dentes foram criadas pedras. O crânio de Ymir foi usado para criar os céus, e foi colocado em todos os 4 cantos da terra. Da carne de Ymir também formou-se 4 anões, dos quais ficaria cada um em um canto da terra. E eles eram chamados de Norte, Sul, Leste e Oeste. Então, os irmãos Aesir pegaram as faíscas e brasas que voavam para fora de Muspelheim para enfeitar o céu da noite com estrelas. Eles colocaram essas estrelas de forma organizada, para que pudessem distinguir onde estão durante a noite escura. A Terra tomou uma forma circular, e foi cercada por um oceano profundo ao longo da costa. Após o oceano, havia uma nova terra que foi dada para os gigantes, para que eles pudessem viver, e ela foi chamada de Jotunheim. Para se proteger contra esses gigantes, Odin e seus irmãos construíram fortificações mais para o interior dessa terra, com as sobrancelhas de Ymir, e nomeou essa terra de Midgard. Finalmente, pegaram o cérebro de Ymir e jogaram ele para os céus, criando assim as nuvens. De um tronco, Odin e seus irmãos criaram uma nova vida, onde Odin deu a eles a respiração e a vida, o irmão Vili deu a inteligência e os sentimentos, e Ve deu a visão, audição e a forma desses seres, criando assim os primeiros humanos, sendo Ask e Embla. Me perdoem a pronúncia. Esse homem e essa mulher, que foram criados por seus irmãos, receberam o reino de Midgard para que eles pudessem cuidar e colonizar. Após criar os humanos, o próximo passo dos irmãos foi criar um magnífico reino de Asgard, lá no centro do mundo,
um lugar para que eles pudessem chamar de lar. Odin tornou-se governante de Asgard e tomou a bela Frigg como sua esposa, e ela deu à luz a diversos outros deuses, como o próprio Thor, Heimdall, entre outros. Tudo isso para habitar até então vazia Asgard. E com isso, Odin veio a ser conhecido como o pai de todos. E para conectar o reino dos deuses, que no caso seria Asgard, com o reino dos humanos, Midgard, os deuses criaram uma ponte chamada de Bifrost, ou Ponte Arco-Íris. Ao lado da Bifrost mora Heimdall, que protege Asgard contra os gigantes da montanha, e é o vigia dos deuses. Ele tem uma visão perfeita na noite mais escura, e possui um grande chifre berrante, chamado de Jarlhorn, cujo som pode ser ouvido em todos os mundos. Em Jotunheim havia uma gigante chamada Norte. Essa gigante teve uma filha chamada Noite e outra filha chamada Dia. Odin então levou a Noite e o Dia, dando para cada uma um lindo cavalo com carruagem, e elas foram convidadas a andar por aí pelos céus da terra. Juntamente com o Dia e a Noite, também foi enviado para os céus um menino chamado Lua e uma menina chamada Sol, que seriam os pilotos dessas carruagens. E eles deveriam se mover depressa, já que eles eram constantemente perseguidos por dois grandes lobos, Skull e Hat, que desejavam devorar eles. Cada um dos 9 reinos que foram criados era para conter os diferentes seres do universo. Sendo assim, o primeiro reino era Asgard, que é o reino dos deuses. O segundo é Midgard, o reino dos humanos. O terceiro é Alfheim, que é o lar dos elfos da luz e dos elfos escuros. O quarto, Jotunheim, que é o lar dos gigantes. O quinto é Nidavellir, que é o reino dos anões. O sexto, Vanaheim, o lar dos deuses Vanir. E sétimo e oitavo é Niflheim e Muspelheim, que são os reinos primordiais que formaram o cosmos. E por fim, o reino de Hel, que foi criado para os seres irem após a morte se morressem de forma desonrosa. Todos esses reinos são interligados por uma grande árvore chamada Yggdrasil. Essa árvore possuía 3 raízes. Lá embaixo de uma dessas raízes moravam as Nornas, que eram 3 profetas e que controlavam o tempo e o destino de todos. Embaixo da segunda raiz era onde ficava o poço de Mimir. Esse poço continha toda a sabedoria do mundo. E abaixo da terceira e última raiz ficava o caldeirão de Hvergelmir, e nele havia o dragão Nidhogg, cuja sua função era roer as raízes da Yggdrasil. No topo da Yggdrasil vivia uma águia gigante que criava os ventos quando ela levantava voo, e um esquilo chamado Ratatosk corria das raízes até o topo da árvore, entregando insultos tanto para a águia no topo quanto para o dragão Nidhogg nas raízes. Odin, o pai de todos, senhor de Asgard e o eterno buscador do conhecimento. Ele considera o conhecimento como a maior fonte de poder. Com sua sede de conhecimento, Odin visitou o poço de Mimir, cujas águas guardavam enormes segredos e inteligência. Mimir era o próprio guardião do poço e não queria dar de bom grado o conhecimento presente neste poço. E para se provar digno daquele conhecimento, Odin sacrificou um de seus olhos, arrancando com sua própria mão e jogando ele no poço. Impressionado com a sede de conhecimento de Odin, Mimir ofereceu uma bebida do poço a Odin, que alegremente aceitou. Após isso, Odin foi até as Nornas e pediu para gravar seu próprio destino esculpindo runas no tronco da árvore Yggdrasil. Querendo obter todo o conhecimento e sabedoria que as Nornas poderiam transmitir, Odin precisou provar-se digno novamente, só que as Nornas eram mais exigentes do que Mimir. Odin então se enforcou em um galho da Yggdrasil e ele próprio se empalou, e ainda proibiu os outros deuses de lhe dar comida e água, deixando assim ele se enforcando, sangrando, passando fome e sede. Odin ficou nesse estado por 9 dias e 9 noites, até que as Nornas finalmente se revelassem para ele. E com isso, Odin adquiriu um conhecimento inestimável e agora possui a magia rúnica, que pode ser usada tanto para ajudar seus aliados como destruir seus inimigos. A verdadeira motivação de Odin é coletar todo o conhecimento possível para se preparar para o Ragnarok, que no caso é o fim do mundo. E ele faz isso em uma tentativa desesperada de adiar o Ragnarok. E além de coletar todo o conhecimento disponível, Odin ainda ordena que as Valquírias coletem as almas dos mais bravos guerreiros que são mortos em batalha. Essas almas são chamadas de guerreiros Einherjar, que lutarão ao lado dos deuses Aesir durante o Ragnarok. Eles são enviados para os grandes salões de Valhalla,
onde lá eles poderão comer e beber e fornicar durante o dia inteiro, enquanto na noite eles lutaram entre si até o último guerreiro. E no dia seguinte, todos esses guerreiros são ressuscitados e o ciclo começa novamente. Valhalla fica em Asgard e seu teto é feito de escudos, enquanto suas paredes são feitas de lanças. Valhalla possui 500 portões, e cada um desses portões eram tão grandes que era capaz de passar até 800 guerreiros lado a lado. Odin fica de frente a esse vasto salão com seus 2 lobos, Gari e Fraki. Mas Odin não precisa de nada para comer, ele se sustenta exclusivamente do vinho que lhe serve de alimento. Em cima dos seus ombros ficam empoleirados 2 corvos chamados Hugnin, que é o pensamento, e Munin, que é a memória. Esses corvos voam por todos os 9 reinos todos os dias, coletando todas as informações disponíveis. E ao final do dia, voltam para Odin para sussurrar o que está acontecendo por entre os reinos. Thor, filho de Odin e protetor da humanidade, o poderoso deus do trovão. Ele é o mais forte dos deuses e ostenta um magnífico e belo cabelo ruivo, juntamente com uma gigante barba rosada. Thor voa pelos céus com sua carruagem puxada por 2 cabras. E como Thor é muito fácil de se irritar, ele é muitas das vezes vítima das brincadeiras do deus trapaceiro Loki. Thor é casado com a deusa Sif, e até mesmo ela foi vítima das brincadeiras de Loki. Loki pensou que seria engraçado raspar o cabelo de Sif, mas Thor, ao ver a careca de sua esposa, Loki não teve nem tempo de rir. Thor pegou Loki com força, e quando estava prestes a quebrar os ossos dele, Loki prometeu que falaria para um anão refazer os cabelos de Sif, e Thor concordou com isso. Loki então teve que pedir para que os anões moldassem um cabelo em ouro de pura magia, onde os cabelos iriam crescer e agir como se fossem cabelos normais. Com o dom dos anões em fazer itens sensacionais, eles fizeram muitos outros tesouros para os deuses Aesir, como por exemplo o martelo indestrutível de Thor, no caso o famoso Mjolnir. Mas durante a forja no Mjolnir, uma mosca mordeu o olho do anão forjador, fazendo que o sangue impedisse que ele visse o que estava fazendo, o que resultou no cabo muito curto do martelo. Mas isso não foi um empecilho tão grande, tendo em vista que ele ainda cumpria muito bem sua função, que no caso seria de esmagar tudo ou todos em seu caminho, além de que o martelo voltava para as mãos de Thor. Loki, o deus da trapaça, passava grande parte da sua vida pregando peça nos outros deuses, e principalmente em Thor para sua própria diversão. Loki passou de um brincalhão inofensivo para um inimigo completo, desafiando até mesmo o tempo. Ele teve vários filhos com a gigante Angrboda. Todos eles eram criaturas medonhas, tanto para os deuses como para qualquer outra criatura dos 9 reinos. E eles foram Hela, que é uma mulher cuja metade do corpo está em decomposição. Hela não se dava bem entre os seres vivos, então Odin a nomeou deusa da morte e a enviou para Helheim para cuidar dos mortos. O segundo filho de Loki é Jormungandr, que é uma grande serpente que cresceu tanto que conseguiu alcançar sua própria cauda, dando a volta por Midgard. E o terceiro filho de Loki foi o gigantesco lobo Fenrir. Loki tornou-se verdadeiramente imperdoável quando em uma de suas brincadeiras orquestrou a morte de Baldur, o mais belo dos deuses. Temendo a morte do deus mais lindo de todos, sua mãe foi até cada ser vivo, cada planta, cada pedra em todos os 9 reinos, fazendo que jurassem que nunca iriam ferir Baldur. Porém, ela se esqueceu do Visco. Foi então que, durante uma brincadeira dos deuses que jogavam coisas tentando ferir Baldur, Loki se disfarçou de uma mulher e se aproximou de Freya, perguntando a ela se realmente nada poderia ferir Baldur. E Freya disse que nada poderia ferir Baldur, exceto pelo Visco. Foi aí que Loki imediatamente pegou um pouco de Visco e, se aproximando do filho cego de Odin, Hod, que como era cego não estava participando da brincadeira de arremessar coisas em Baldur, foi aí que Loki se ofereceu para guiar o arco de Hod, para que ele pudesse se divertir como os outros deuses. Mas a flecha que Loki deu para Hod era feita de visco e acertou em cheio o coração de Baldur, matando ele imediatamente. Todos os deuses e seres do mundo ficaram tristes. Foi aí que Hod pegou o cavalo de 8 patas de Odin e foi até Helheim tentar convencer Hela a libertar Baldur da morte. Porém, ela se negou, a menos que todos no universo chorem por Baldur. Foi então que Loki, disfarçado de um gigante, se recusou a chorar, e com isso evitou a ressurreição de Baldur.
Os Aesir então levaram Loki para uma caverna e trouxe 2 de seus filhos para que pudessem estripar Loki selvagemente. E ele permaneceu lá até o Ragnarok, onde ele se libertou e foi em busca de vingança. O Ragnarok é o fim dos dias, onde todos os deuses serão mortos pelas forças do caos, e com isso, o mundo todo será destruído em fogo. O fim começa com o Fimbulwinter, que são 3 longos e rigorosos invernos. E após esse inverno, haverá enormes batalhas, onde irmãos lutarão contra irmãos, e toda a santidade do parentesco será quebrada. O Sol e a Lua será finalmente alcançada e devorada por Skull e Hati, e as estrelas desaparecerão dos céus. O mundo será atingido por grandes terremotos, e os filhos monstruosos de Loki emergirão. O lobo Fenrir trará sofrimento e dor em seus olhos. A serpente de Midgard vomitará veneno por toda a terra, e pelo mar virá o navio dos mortos conhecido como Naglfar, que foi feito inteiramente das unhas dos mortos, e ele trará os gigantes de gelo de Jotunheim, acompanhado por Loki, além das forças de Helheim para lutar contra os deuses em meio a todo o caos. O céu é dividido pelos soldados de Muspelheim, que será liberado pelo magnífico senhor Surtur, que destruirá toda Asgard, juntamente com a Bifrost. Até mesmo o dragão Nidhogg irá parar de roer a Yggdrasil e sairá da sua toca para ajudar os gigantes no Ragnarok. Ao ver o Ragnarok se aproximando, Heimdall tocará seu chifre, alertando os deuses que o Ragnarok se aproxima, e Odin irá liderar os deuses e os enviar em direção a todo o caos à sua frente. Apesar de todos os preparativos de Odin, os deuses caem um a um até que não sobe mais ninguém. O irmão de Freya, o deus Frey, que é o deus da fertilidade, ele avança contra Surtur, mas é derrubado por sua espada flamejante. O cão Garm, que é o cão guardião de Helheim, devasta todo o campo de batalha, levando Tyr, o deus da guerra e da justiça, a se sacrificar para matar esse lobo. Enquanto isso, Thor enfrenta a serpente de Midgard, a Jormungandr, atingindo ela com diversos relâmpagos e golpes com seu martelo Mjolnir. A Jormungandr, por sua vez, responde aos ataques de Thor com suas presas e veneno. Thor até sai vitorioso, mas logo cai no chão morto pelo veneno da serpente. Já Odin foca seus esforços e poderes para derrotar o poderoso Fenrir. Odin até luta valentemente, porém o grande lobo vence devorando o pai de todos por completo. Ao ver seu pai cair, o deus Vidar corre para cima de Fenrir e deu uma voadora no queixo de Fenrir, arrancando assim parte de sua cabeça. Heimdall irá enfrentar Loki, e eles serão mortos pelas lâminas um do outro. E finalmente, finalizando o Ragnarok, Surtur cobrirá o mundo inteiro em fogo, incluindo toda Asgard. Contudo, esse não é o fim da mitologia nórdica. A partir da destruição do Velho Mundo, no caso, a partir do Ragnarok, um outro mundo pôde renascer das suas cinzas, e foi exatamente isso que aconteceu. Inicialmente, 2 filhos de Odin, o Vidar e o Vali, conseguiram sobreviver ao Ragnarok e habitaram as ruínas de Asgard. Mais tarde, os filhos de Thor, Magni e Mod, também se juntaram a eles carregando o Mjolnir. Baldur e Hod conseguiram sair do inferno juntos, para relembrar a era passada. 2 dos humanos sobreviveram se escondendo em um bosque conhecido como Rodomimir. E esses humanos repovoaram o mundo. O Sol também teve uma filha antes dele morrer, não menos bonita do que ela, e sua filha deverá seguir o caminho de sua mãe sobre o céu nesse novo mundo. A população vai prosperar e se alegrar em paz, mas olhando para o horizonte poderão ver as trevas e o dragão Nidhogg carregando os cadáveres dos que morreram no Ragnarok. O Ragnarok virá novamente. E esse é um breve resumo de toda a mitologia nórdica original. Lembrando que essa história é da mitologia nórdica original, e não da mitologia de God of War. E como vemos, a franquia de God of War está longe de acabar. Em God of War 2018 foi mostrado várias mitologias, sendo as principais a japonesa e a egípcia. Se você quer conhecer mais a fundo sobre essas mitologias originais, ou até mesmo a mitologia grega, que já passamos por lá nos games de God of War, deixa um comentário aí embaixo, que eu sempre leio e respondo a todos. Espero que tenham gostado desse vídeo. Se gostou, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever aqui no canal. Papai vai ficando por aqui. Muito obrigado por assistir. Tamo junto. Falou!